Bem-vindos ao podcast de Pai. Filho, Eu sou o Mário Lopes, ele é o Noah, e este é filho de peixe. o Filho de Peixe. Estávamos em casa sem nada para fazer. Chamei o Noah, temos tanto a dizer. Pegámos no mic, carregámos no play. Criámos um hype, Mandalorian Way. A cada semana um novo tema. No nosso programa criámos um lema. Filho de Peixe é uma cena fixe. Ou em bom francês e o son of a fish. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 28 de Filho de Peixe. Eu sou o Mário Lopes e tu és o... Noah Ferraz Lopes. Mas isso já devem ter ouvido na introdução. Sim. Esta semana vamos falar de Star Wars, porque ontem foi dia 4 de maio, hoje estamos a gravar dia 5 de maio, e ontem foi dia 4 de maio. O que é no dia 4 de maio? O dia de Star Wars. Dia de Star Wars, porque em inglês é May the 4th, que é uma metáfora, não é May metáfora the que se diz. Force be with you. Yeah, porque no Star Wars a frase é May the Force be with you, e em inglês May the 4th passou a ser o dia de Star Wars. Antes disso, vamos falar da semana. Como é que foi a tua semana? Foi bom. Foi fixe? O que é que fizeste? Eu... Finalmente apresentaste o teu trabalho, não é? Sim. Finalmente. Aquele jogo de tabuleiro, quem acompanha o podcast E eu terá visto. deixei 4 coisas de jogar na escola e o outro eu levei para casa para depois não jogar. Ok. E então acho que já partilhámos fotografias nas stories do Instagram do jogo. Já? Já. Foi um jogo de tabuleiro que o Noah fez, muito fixe. E o que é que fizeste mais durante a semana? Tivemos aqui, fim de semana passado, muitos trabalhos no jardim, não é? Estamos a preparar o jardim para o verão. Yeah. Summertime. Summertime. E entretanto, nós não temos tido muito tempo para ver filmes na televisão. Quer dizer, pelo menos eu e a mamãe, não é? Porque temos estado muito ocupados. Mas tu tens. O que é que tens visto na televisão? Phineas and Ferb. Phineas and Ferb. Phineas and Ferb. Yeah. Na Ferb. Disney? Na Disney Plus. Ok. Ben 10. Descobriste alguma coisa nova? Algum filme novo que tenhas visto? Não acho. Não? Pode ser que eu vi, mas eu não lembro. Porque a minha memória é muito mal. Tens muita má memória. Quando fores velhinho, então... Nem vou lembrar que eu vivo. Ok. Nem vou saber que isto é vida. Então, se calhar, podias convidar as pessoas a passar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Sabes como é que podem chegar às nossas redes sociais? Que redes sociais? Social networks. Ok. Podem pesquisar no Instagram ou no Facebook por Filho de Peixe Podcast e vão lá dar. Também temos o nosso website, filhodepeixepodcast.wordpress.com, e também tem lá depois os links para tudo o resto. Pessoal, vão ver os nossos vídeos no YouTube, não é? Não? Têm que ver os nossos vídeos no YouTube. Porquê? Porque dá um bocado de trabalho. E se não tivermos visualizações suficientes, vamos parar. E é uma pena estas lindas caras. Olha para isto, Noah. Aproxima aqui do vídeo. Olha para isto. Que lindas caras. Estão soft. A pele é tão lisinha. É uma pena não aparecerem mais no YouTube. Portanto, vão ver e façam aqueles thumbs up gostosos. Entretanto, como vamos falar de Star Wars, vamos passar agora uma intro. Ok? Pessoal do YouTube, vocês não estão a ver a intro porque o YouTube depois cortaria o vídeo por causa dos copyrights. Mas se quiserem ouvir, podem passar no podcast, ok? Eu agora vou bater umas palminhas e vamos passar para falar do Star Wars. Pois é, Noah. Star Wars. O que é que tu achas do universo Star Wars? Eu adoro. Tu adoras, não é? Adoro. Vamos fazer aquele exercício típico, não é? Ok. Se alguém que nunca tivesse visto Star Wars chegasse aqui ao pé de ti, um amigo teu ou alguém, como é que tu explicavas a essa pessoa o que é o Star Wars? Sem contar a história, explicar assim por alto em que é que consiste Star Wars.
é um universo com pessoas más e boas, Sim. que tenham poderes que conseguem, assim, levantar coisas com os cérebros e assim. E também tem uma Levantar espada... coisas com o cérebro, assim metem Conseguem- coisas no cérebro e levantam. Não, conseguem fazer assim. Com o poder da força. mente, não é? Sim, e depois conseguem levar, depois conseguem fazer assim. Com o poder da mente, não é? Aham. E depois tem os espadas de luz, lightsabers, e todos os Jedi têm uma cor diferente. As espadas, não é? Mas tem um que tem uma espada roxa, mas eu não sei porquê. É o único. É o Window, Master Window. Mas porquê? Não sei. Porquê o Master Window tem isso? Não sei, filho, não sei. Pois é, mas eu explicaria Star Wars assim. É uma novela. Novela? Sim, é uma novela. Eu explicaria assim. É uma novela sobre uma família. Uma novela não no sentido de ser uma telenovela, mas uma novela é tipo uma história seguida sobre uma família e sobre a descoberta de um pai e de um filho que não se sabiam existir, um ao outro. E é o seguir a história dessa família ao longo de várias gerações durante 9 filmes. E é o que é. Porque depois as espadas laser, as naves espaciais, os poderes que eles têm, aquilo são tudo adereços. Porque na verdade aquilo é uma série de aventura e cujo enredo anda à volta... Uma série de filmes de aventura cujo enredo anda à volta daquela história daquela família, que são os Skywalkers. Porque repara... Ok, porque tu disseste Skywalkers, meu cérebro... Antes que tu dissesse os Skywalkers, o meu cérebro estava assim. Mas depois quando tu disseste Skywalkers, eu fiquei assim. Ok. E isso quer dizer que ficaste... Yeah. My brain finally clicked. Ok. Mas se tu te lembrares dos primeiros filmes, o Luke Skywalker, que é a nossa personagem principal, ele descobriu... nós vamos passar spoilers porque se não viram ainda Star Wars... Tira esta parte. Não tem desculpa. Não olhem para esta parte. Não tem desculpa. Se não viram ainda Star Wars, vão ver. Parem agora o podcast, mas não tem desculpa. Mas pronto, ele penso que no segundo filme, ou no primeiro, já não me lembro, dos antigos, ele descobre... Quem? O Luke Skywalker Não, descobre... Luke Skywalker não existia. Nos filmes antigos. Repara. Antigos. Yeah, vamos lá explicar Mais isto. antigos que aqueles que Sim. estão no Disney Plus? Vamos explicar... Não. Vamos explicar isto. Aqueles do Disney Plus? Posso explicar isto? Sim. Ok. Os primeiros filmes de Star Wars foram o episódio 4, 5 e 6. Que foram os filmes originais. 4, 5 e 6. São aqueles antigos. Depois, nos anos 2000, saíram as prequelas, que é o episódio 1, 2 e 3. E agora, ultimamente, saiu o episódio 7, 8 e 9. Portanto, quando eu me referir aos filmes antigos, os primeiros são na realidade o 3, o 4 e o 5. Esses é que são... o 3, o 4, o 5 e o 6, aliás. Esses é que são os primeiros. Porque os filmes que fizeram para trás desses são prequelas, são prequels. O que é prequel? É tipo, o que é que aconteceu antes. Percebes? Imagina um filme. Sei lá. Vamos falar... Olha, falámos aqui no podcast aquele filme, Con Air. Lembras-te de Con Air? No Con Air, é como se o Con Air fosse o 4, 5 e o 6. E a seguir, daqui a uns anos, pensam, vamos lançar uma prequel do Con Air. Então vamos ver como é que como é que ele se chamava? Já me lembro. A personagem principal, como é que passou... Scott? Não. Como é que passou aqueles anos todos na prisão? E como é que foi quando ele era pequenino? E depois, passado uns tempos, pensam, e agora vamos lançar um filme, uma sequela. Porque ele foi para a prisão. Sim, está bem, mas eu estou-te a dar um exemplo, estás a ver? E assim foi com o Star Wars. Eles, quando lançaram os filmes, o 4, 5 e o 6... Papai, eu já sei que é um prequel. Ok. Prequel e sequel. Prequel e sequela. E nos filmes originais, nos mais antigos, 4, 5 e 6, o Luke Skywalker descobre que o Darth Vader é o seu pai.
não é? Mua, 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 Pronto. Esta mua. é a grande cena dos filmes antigos, dos mais antigos, porque acredito que quem estivesse a ver na altura, pela primeira vez, tenha ficado assim, uou, então o mauzão da história é o pai do bonzinho. Eu lembro-me de ter visto o Star Wars pela primeira vez, os antigos, não é? Quando eu era pequenino ainda não haviam os outros mais, as prequelas. E lembro de ter ficado assim, olha, de queixo caído mesmo. Ah, não pode ser. O Darth Vader é o pai dele. E eu lembro... Eu fiquei assim a primeira vez que eu ouvi. Eu lembro-me de ter Mas passado... era 6 anos atrás. Foi há muito tempo, tu viste logo muito pequenino. Que eu, assim que tu começaste a gostar de cinema e televisão, eu mostrei-te logo. E eu lembro-me de ser criança e de pensar assim, como é que eles vão transformar esta personagem do Darth Vader, que é tão aterrorizador, tão mau, Em pai. sim, como é que esta personagem foi capaz de Ficar ter um uma pai. mulher, Ah, de ser uma mas- criança? Mas assim, em séries também tem um mau, depois aquele mau tem um filho e filha. Uhum. Mas depois. Como é que pode depois ser, não é? eu penso, então, aquele homem tão feio, tão mau, ele tem uma mulher. É capaz de amar? Aham. E depois também tem filhos. Depois eu fico. E depois eu digo, olha, tenho de fazer uma outra série disto, mas diferente que. Explique como é que ele se explique transformou como- em mau, não é? Aham. Yeah. É como se eu agora, por exemplo, eu agora tenho 3 filhos, uma mulher, uma casa, um cão, e de repente, fast forward para daqui a 10 anos, e eu sou um gangster que anda aí na estrada com uma faca e a matar toda a gente. E então, vamos tentar perceber o que é que aconteceu nestes Tem 5 10 anos, anos. ou destes 10 anos, Ou que me pode ser transformou eu. nessa pessoa. Ou pode ser tu. O que é que me transformou nessa pessoa? Depois. Eu. Foste tu, foi por causa do podcast Filho de Peixe que isso começou a acontecer. Já estou a ter uns tiques assim. The Force. Então, mas voltando ao Star Wars, explica lá aqui a quem nos ouve porque é que tu gostas tanto de Star Wars? Hã? Porquê é que tu gostas tanto de Star Wars? O que é que achas mais fixe Eu de Star gosto do Wars? espaço. Gosto Gostas do de coisas do universo. espaço? Gosto de espadas e também gosto de luz. Então também gosto de espadas de luz. Gostas de luz, gostas de roupa, gostas de naves, gostas de céu, Gosto de tiros. armas. E parecia- Assim, quem está a ouvir no tiros. podcast pode ter pensado que gostas de peidos. Não, Agora já foi mais tiros. mas depois também gosto de ver antes quando pessoas morriam era muito O quê? engraçado nos filmes assim, algumas vezes eu explodi. Mas nunca havia sangue, não é? Nunca havia sangue, só era assim, imagina, era Um tiro. uma pistola, um AK-47 bullet, e depois vai contra a barriga ou assim, e depois não está a mostrar sangue, mas está assim. A pessoa fazia um grande drama, tipo, e demorava muito tempo a morrer, não é? Assim, son, you know that the Earth is not the only planet in the universe. There are more like 10,000 planets in the universe. So Olha. this is not the only planet in the universe. E depois fica a falar até no fim. Olha, Noah, eu tenho algumas curiosidades para ti sobre o Star Ok. Wars. Primeiro, sabias que o ET, Sim. a personagem do ET, pertence a uma raça de aliens que existe no universo Star Wars? Qual? Eu não sei, Qual? eu não sei dizer qual, mas no filme, acho que no segundo filme dos anos 2000, portanto no episódio 2 de Star Wars, há uma parte em que a rainha Amidala, ou a senadora Amidala, está lá no congresso com todas aquelas cadeirinhas individuais onde Sim. eles estão a falar, eles estão todos a aplaudir, e a câmara passa e há 2 ou 3 Sim. aliens que são muito parecidos com o ET. E sabes que o realizador do ET, Steven Spielberg, era um grande amigo do George Lucas, o Que fez criador de Star Star Wars. Wars. E então o George Lucas confirmou que sim, que tinha feito aquela raça de propósito, que era para simbolizar o ET. Ei,
Como se o ET também existisse no... Xiii. Yeah, como se o ET também existisse no universo de Star Wars. Xiii. Isso é fixe, não é? Aham. A dizer que o planeta Terra também está no universo de Star Wars. Sim, há essa Porque o possibilidade. ET estava no planeta Terra. Exato, se cruzaram os Mas o universos. que é o planeta do ET? Não Porque é sei. que vão fazer um novo filme e vão fazer a história do ET no Star Wars. Aí. O planeta do ET é Home, Home, porque ele só diz phone, home. Phone, Home. Phone, home. Touch my finger. Acho que o Jack anda aí. Também está a O Jack participar no sim. podcast. Olá, Jack. O nosso ET. Pois bem, eu acho que em relação a Star Wars, Uhum. os meus preferidos são os antigos. O quê? Os mais antigos de todos. Porquê? E eu gostava de saber quais são os teus preferidos. Eu já te explico porquê. Os meus preferidos são o último. O último, o 9, com a Rey. Sim, não sei o quê. 9. Sim. O Ray é o meu preferido. A Rey. A Ray. Sim. E depois também gosto do segundo e também do terceiro. Não, Dos do Star Wars. episódio 2 e episódio 3. Uhum. O Clone Wars e Aham. eh, Qual é o nome do outro? The The Revenge of the Sith. Revenge of the Sith. Eu acho que esse é o 1, não é? Ah, não. Não, é o terceiro. Não é o segundo e o Clone Wars é. Oh, isso. Olha, está a passar a carrinha dos lados. Oh, eu gostava muito desses lados. Mas então. Sim. E depois. É isso. Sim. É isso. E os antigos? Tu quando vês os filmes antigos, achas que os efeitos são muito mal feitos? Eu Ou acho consegues- que são Sim. bem feitos, mas para aquele ano era certeza. Uou! Yeah. Mas agora não é nada comparado com o filme. Imagina, um filme a sério, Uhum. não é um cartoon ou um desenho animado, um a sério. Oh. Ai, desculpa, pessoas que estão ouvindo no headphones. Sim. Mas então, um filme muito velho, feito na vida real, Sim. ou um filme novo, como aquele do Spider-Man Miles Morales, Sim. e também que é desenho Desenvolve. animado. Sim. O Miles Morales é mais fixe, porque Ok. aquele é assim mais glitchy e tem mais editing para agora nesse Não ano. percebi. Tu deste uma volta tão grande que eu não percebi o que é que disseste no fim. O que é que Mas queres dizer? então, Que- um filme velho, dos É mais anos ou fixe. assim, que era feito, não Sim, era antigo. animado, Sim. se tu tinhas que comparar com o filme de desenho animado que foi agora feito, Ok. o desenho animado ia ganhar, de bem se não era, de bem se era feito real. Ok. Mas isso é agora, né? Porque na altura em que saiu era diferente. O Star Wars é mais antigo. O Alien era muito raro. Mas olha, o Alien ainda é muito fixe. Mas o primeiro, depois quando o Alien estava assim a tentar entrar de volta Sim. dentro do chip, porque estava quase a cair Uhum. no fim, depois tu conseguias ver que era uma pessoa. Sim, claro. Que era assim uma pessoa num fato assim. Mas, por exemplo, o Alien até, eu acho que não é um bom exemplo disso, porque no Alien, a maior parte do filme, o Alien nunca aparece. Ele só aparece Pois é. mesmo em pequenos segundos e tu tens medo do Alien sem nunca o veres, quase. E isso era muito bem, porque era a maneira que os filmes tinham, que os realizadores tinham de fazerem um filme mais realista. Era não, que as coisas não aparecessem, porque não havia quase efeitos especiais. Mas o Star Wars, não sei se tu sabes, mas aqueles 3 filmes antigos, que nós vemos de vez em quando voltamos a ver, aquilo já foi alterado depois. Porque quando saiu, as espadas laser não eram assim, as naves não eram assim, os efeitos do espaço não eram assim. Aquilo foi alterado depois, já nos anos 90, e foi melhorado. Portanto, então as versões que nós vemos são as versões originais dos anos 70 e 80, mas com alterações já feitas nos anos 90. Porque as espadas laser, por exemplo, eu lembro-me de ver as versões mesmo originais, quando saíram,
E as espadas laser eram assim, pareciam em 2D. Eram assim fininhas. Sim, flat. Eram flat, não eram Sim. redondas. Agora o laser parece Então, redondo, não é? Imagina, eu estou a fazer assim para vocês. Estou a fazer Quem nos assim ouve a no minha- podcast não sabe o que estás a fazer. Não, mas aqueles que estão a olhar no YouTube, então tenham a olhar no YouTube para ver isso. Então tenham a olhar para o YouTube. Está bem, sim. Mas também. no Imaginem que o Spotify, Noah está a apontar para a frente. Sim, com a minha mão. com a E mão. depois, mas no filme, Sim, depois naquela coisa, minha mão estava de lado. de lado, Pois, assim. exato, A ver se era eu assim. queria fazer assim, olha. Queria fazer assim, apontar um dedo para ti, mas estava a ir para Uhum. o canto. Era assim, os efeitos especiais do Star Wars original. E, por exemplo, o Jabba the Hutt. Jabba the Hutt. Sabes como é que era o Jabba the Hutt? Não. É assim, parece uma worm Sim. gigante. Mas na versão original era um ator. Era um homem. Oi, Oi. outra vez o microfone. Era um homem, vestido assim com Antes barbas de- grandes, com um aspecto assim de mau, mas era um homem. E eles depois alteraram. Planeta Terra? Do planeta Terra? Não, filho, era o Jabba the Hutt à mesma, só que a personagem, eles não tinham maneira de meter uma worm gigante. Então meteram um ator, era uma pessoa normal, só que assim muito má, mas é gorda, assim com coisas casaco com muito pelo, e assim barba grande, e o cabelo assim, coisa. Mas a ideia na altura era já que o Jabba the Hutt fosse um ser extraterrestre, mas eles não tinham maneira de fazer o ser, então deixaram assim. Anos mais tarde, quando aquilo foi retocado, o George Lucas fez algumas alterações aos filmes originais. Jabba the Hutt. Big boy. Sabias que, por exemplo, o Han Solo, o Harrison Ford, o ator que faz de Han Solo, não era para ser o Han Solo. Não? Não, era para ser outros atores. Foi uma É sorte. sim, tu já disseste isso. O Han Solo não ia ser, mas ele foi escolhido porque... Yeah. Foi escolhido, já não me lembro porquê, mas... Eu também não lembro. Tu disseste, mas eu não Sim, ele disse na altura. Ora bem, eu em relação aos filmes novos, tenho a dizer, tu é normal que gostes dos filmes novos, porque são os filmes da tua geração. Yeah. My generation. Não. Os filmes da minha geração são os dos anos 2000, é o episódio 1, 2 e 3. Mas, antes de saírem esses, quando saíram esses eu já tinha 15 anos, 15 anos quando saiu o episódio 1. Antes desses eu vi centenas de vezes os Star Wars antigos. Portanto, Porquê? porque eu tinha as cassetes em Tens casa. esses cassetes? Tinha as cassetes e era fã. Imagina que cassetes agora era uma coisa. Sim, cassetes, como tu tens ali DVDs no móvel, quase já não se usa os DVDs também. Qual DVDs? Muitos DVDs. Não tens ali DVDs? Caixas com DVDs. Ah, sim? Eu tenho móveis de DVDs. Ah, sim, aquele. Até nós de antes tínhamos cassetes. Eu sei como funciona cassetes. Eu depois mostro no Tens de YouTube. meter, depois aquilo dá, é como CD, tu metes assim dentro, Não bem. um buraco, faz assim, depois puxas um bocadinho, Era depois mais... aquilo vai automático assim para dentro, depois aquilo faz direto. Não. A cassete era mais mecânico. Era mais tipo... tinhas um vídeo, que é o sítio onde punhas a cassete, que tinha uma ranhura do tamanho da cassete, uma espécie de um buraquinho, estás a ver? Aí depois Com uma metes- tampinha. Com uma tampinha. A tampinha entrava para dentro, tu empurravas a cassete Ah, e sim. quando a cassete estava quase a entrar, já estava quase na totalidade lá dentro do vídeo, é que o vídeo puxava a cassete. Fazia assim, ruc, e puxava a cassete. E depois podias ver na televisão, só que o problema das cassetes... Era que ia muito rápido. Não, quanto mais vias o filme e mais andavas para trás, porque aquilo era dentro da cassete tinha uma fita. E as imagens estavam na fita. E o que é que acontecia? Metias a cassete no vídeo e dentro do vídeo aquela fita ia passando e Mas fazia como se fosse um projetor para a televisão. Mas se tu vês muitas vezes aquilo queima. Ias gastar a fita. Então o que é que acontecia? As minhas cassetes dos filmes que eu já via muitas vezes, porque tinhas que ver o filme, chegavas ao fim, tinhas que puxar para trás o filme. Tinhas de fazer... Tinhas E a fita assim- tinha que andar até chegar atrás. Estás a ver? E quantas mais vezes eu visse um filme ou um desenho animado, mais a fita ficava estragada. Então na imagem,
quando eram filmes que eu via muitas vezes, aparecia assim risquinhos na imagem às vezes. Que nós chamávamos chuva. Dizíamos, este filme está cheio de chuva. Era todo um outro universo. Mas eu posso mostrar no YouTube como é que funcionava. Mesmo? Sim, acabando disto vou-te mostrar. Que eu quero ver. Ok. Quero Vou-te ver mostrar. mesmo. Ok. Em relação ao Star Wars, quais são as tuas personagens preferidas? Han Solo. Sim, e Chewbacca. porquê? Han Solo, porque eu gosto assim. Fala para o microfone. Eu gosto do look dele, eu gosto que ele é assim como um cowboy no space, porque a roupa dele é um bocadinho de cowboy. É um bocadinho cowboy. E depois também a arma dele. Uhum. E depois o Chewbacca. O Chewbacca eu acho que é o meu preferido. O Chewbacca... Não, o Chewbacca é o meu segundo. A Rey é mais... Rei, pois. O Chewbacca Chewbacca. nunca diz nada, né? Ou, aliás, nunca se percebe nada do que ele diz. Ele diz muita coisa. Mas toda a gente entende o Chewbacca, não é? Toda a gente entende o Chewbacca. Também gosto do Yoda. Uhum. Quando eu faço a voz de Yoda, para mim parece muito bem, mas para vocês, eu vi Faz lá, uma então. vez no vídeo E não parecia. e não parecia nada. Vamos fazer um concurso de Yodas. Vá. Turn to the dark side, you shall. Turn to the dark side, you shall. Posso fazer o meu Yoda? Sim. Strong is the force. Não, tu és um bocadinho too low. Too Tua low? voz é muito too low. Então, Turn to the dark side. deixa-me tentar outra vez. Strong is the force. Não? Nah. Não. Ok. Tens um balão. Com Hélio. Balão. E então, Yoda, Chewbacca e Rey. Porquê a Rey? Porquê o Yoda? Hã? Porquê a Rey? Porquê o Yoda? Rey é porque ela é também a filha. Não, ela é a filha do Anakin também, não é? Não. Não, ela é filha do Han Solo, Uh-huh. não é? Não, ela é filha do Palpatine. Do Emperor. Ah, pois é. Não, aquele é o avô. É o avô, então ela é filha de quem? Aquele é o avô. Eu já não sei quem ela é É filha. o avô. Mas então, ela, eu gosto porque ela, no começo, ela estava a tentar procurar um Jedi para ela também ficar o melhor Jedi. Mas antes disso, ela só era um warrior. Ela Pois é. lutava Uhum. com o pau dela. Uhum. E depois ela ficou um Jedi. Jedi. E eu acho que é fixe porque eu acho que ela era a única menina Jedi, não é? Uhum. Sim, os E- filmes, e no filmes filme- antigos, e no filme- os filmes antigos tinham muitas queixas porque eram quase tudo homens e brancos. Há uma ou outra personagem negra, mas é quase tudo homens brancos. Poucas mulheres e poucas pessoas de outras raças, mas aquilo foi feito nos anos 70, 80. Mas olha, Sim. e no último filme, na última coisa, tinha uma scene Cena. escondida. Sim. Tinhas ido mesmo do fim do filme, Uhum. atrás dos... Sim, já percebemos. Uma cena escondida. Sim. Depois tu conseguias ver que ela foi para aquele lugar onde o Mandalorian buscou o Baby Yoda, antes que o Mandalorian existia. Uhum. Depois ela foi para aquele planeta, pegou o lightsaber dela e meteu em quicksand. Ok. E aquilo caiu assim, até no fim. E sabes que eu agora gosto? Que ela é a única que tem agora um lightsaber amarelo. Que ela ok. depois, no fim, tinha um novo lightsaber que tinha outros mods. Conseguias mexer Uhum. com botões e depois ficava diferente. Ficava como aquele do Kylo Ren, Ok. do Darth Maul. Isso já estás a entrar no campo. Como é que. Gostar de Star Wars É já é porque isso que nerd, eu gosto. mas gostar de modos de espadas de cores dentro do Star Wars é super, hyper, mega nerd. Eu sei de ti. É verdade. Somos dois nerds. E porquê gosto do Yoda? Porque ele é o mais poderoso Jedi. Uhum. E porque ele é É pequenino e verde. pequenino. É como um Martian. Ele é um Martian, Little Martian Man. Ok, pessoal. Hey, I'm Little Martian Man. Eu espero que vocês tenham gostado, me tenham apanhado seca sobre este
sobre Star Wars. Se vocês não gostem de Star Wars, Desculpem então lá. nunca olhem mais para isto. Ou Porque então- eu gosto de Star Wars. Nós gostamos muito cá em casa. Star Ou então Wars. desliguem isto e vão ver o Star Wars. Depois É. venham ouvir outra vez os episódios. Ok? Problem solved. Yeah. Agora, para quem está a ver no YouTube, estão a ver aqui a minha linda t-shirt. Podem passar em eu feedpagepodcast.wordpress.com e comprar as vossas t-shirts na lojinha. E aqui um bocadinho, eu não sei quando, eu vou fazer a minha t-shirt. Eu já estou esperando mais um Quando pouco chegarmos, mais. estamos no episódio 28, não é? Sim. Quando chegarmos ao episódio 30, vais fazer a tua edição especial. Aqui em Daqui a duas 2 episódios. semanas. Exato. 2 semanas. Yay! Ok? Vá. Um abraço, até para a semana. Tchau toda a gente. Tchau toda a gente. Star Wars. Au! May the force be with you.